minhas guerreiras, tudo bem com vocês? Todo mundo em casa se guardando, todo mundo na paz. Vamos para a nossa aula de Química agora? Vamos para a nossa aula de Química? Vamos para a nossa segunda aula de substâncias orgânicas. Vamos lá? Vamos aprender mais um pouquinho sobre esse conceito? Vocês lembram do postulado de Kelloper? Lembram lá? O que ele que dizia? Que todo o carbono ele é tetravalente. Ou seja, são atribuídas 4 ligações a ele. Lembra lá? Eu tenho aqui ó, meu CH4. Então ele era atribuído para ele 4 ligações. Então todo o meu carbono ele tem que ter na sua composição 4 ligações. Tranquilo? Lembra lá, né? Aula passada eu falei isso. Continuando lá, a segunda regra. As 4 valências são iguais entre si, certo? Independente do lugar onde ela apareça. Por exemplo, aqui eu tenho CH3Cl. Cl é meu cloro. Independente onde o meu cloro apareça, certo? Ele continua sendo 4 ligações. Por quê? Porque o cloro só precisa de uma ligação para se unir a qualquer outro elemento. Então, aonde ele aparecer, certo? Ele vai ficar aí como fosse a mesma substância, ok? Independente de onde ele aparecer. Tranquilo aí na segunda valência aí? No segundo postulado? Vamos embora? Já no terceiro, o carbono é formado por ligações múltiplas. Como assim, professor? Que ligações múltiplas? Ligações simples. O que é ligação simples? É aquela que tem um sigma. Daqui a pouquinho a gente fala desse sigma. Só aquela que só tem uma ligação entre o carbono. No caso aí, ó, só tem uma ligação entre os carbonos, ok? Ligação dupla, ou seja, ele vem com uma sigma e a outra pi, ok? Como assim, ó, professor? Aí você vê que entre os carbonos eu tenho 2 ligações. Tranquilinho aí para vocês? E eu vou aparecer aqui também com a ligação tripla. Como assim tripla? Ele vem com um par de sigma e outro de pi, ok? Um par de sigma e o outro de pi, ou seja, 3 ligações entre os carbonos, ok? Isso aí é a ligação tripla. E o que danado é sigma? Sigma é quando a força dela de atração é mais difícil quebrar. Por exemplo, um casal de namorado, quando estão lá apaixonadíssimos, é mais difícil quebrar. Quando entra uma terceira pessoa aí, ele vai se transformar no pi, ou seja, fica fácil de quebrar essa cadeia. Então, quanto mais sigma ela for, quanto mais uma ligação ela for, mais forte essa ligação é. Quando ela for dupla, que ela vem com um sigma e um pi, ela é mais ou menos. E quando ela tem um sigma só e 2 pi, certo? Aí ela é fraquíssima, ela, no instante ela se quebra. Tranquilo? Vamos para o quarto? O carbono é formado de cadeias, certo? A forma das cadeias ela é toda formada de carbonos. Como assim, professor? Observa aí para mim. Ó. Todas essas cadeias aí, a principal é o carbono. É onde ela está se ligando. Onde tem essa aí de preta aí, essa aqui é o meu amigo colesterol. É o que se encontra. São 27 carbonos, 46 hidrogênios e um oxigênio. Ele está aí postado para vocês. Então, esse aí é o colesterol. Então, toda a cadeia carbônica, certo? Ele é formado exclusivamente de carbono. Ele pode ter outros elementos no meio, dentro dele, mas ele tem, a maioria dele tem que ser carbono. Tranquilo? E as cadeias? Ó, existem vários tipos de cadeias orgânicas, certo? Como assim? Acíclicas ou abertas. São cadeias abertas. São cadeias, ó, que vêm na horizontal, total, ok? Ela não tem nenhum fechamento, ela está ali aberta para você olhar até onde não der. Então aí você está vendo que uma cadeia aberta quando ela não é fechada, quando ela não os carbonos eles não se unem entre si. Tranquilo? Esse aqui é o tipo de cadeia aberta ou acíclica, tá bom? E a cadeia fechada? Como é que eu vou falar? Ela se chama cíclica, certo? E olha, observa aí que todos os carbonos eles estão ligados entre si. Estão percebendo que eles estão ligados os carbonos entre si? Ou seja, ele não deixa abertura. Os que estão de lado dele é tudo hidrogênio, então ele não está ligado a outro carbono. Eles só estão ligados entre si mesmo.
Então, essa é uma ligação cíclica ou uma cadeia fechada, tá bom? As cadeias fechadas, ela vem de duas maneiras, certo? Ela pode ser aromática e acíclica. O que é aromática? Aromática é quando o composto da cadeia é fechado e apresenta um anel de benzeno. Como assim, professor? Ó, esse anel completa aí ou ligações duplas dentro da sua cadeia. Imagine que cada pontinha dessa aqui é um carbono, ok? Então, cada pontinha dessa ali é um carbono, eles estão fechando. Ou ele vai apresentar esse anel de benzeno, ou essa ligação dupla aí que ela continua girando. Por isso que a gente diz que é o anel de benzeno. Tranquilo aí sobre a cadeia aromática? E a cadeia acíclica? São compostos de cadeias fechadas que não apresentam anel de benzeno. É aquele caso, ó, eu tenho a cadeia aí fechada em todos os carbonos, com uma ligaçãozinha dupla lá, né? Ou não poderia ter nenhuma ligação dupla, então ela vai ser chamada de acíclica, porque não aparece o anel de benzeno. Ele podia ter uma ligação tripla aí, ok? Tranquilo aí para vocês? Aromática e acíclica é fácil, né? Para a gente perceber, não é isso? E essa cadeia aqui? Essa cadeia tem uma disposição de átomos, certo? Como assim, professor? Ó, isso aqui a gente vai chamar essa cadeia de cadeia normal. Todos só tem ligação entre carbonos e hidrogênio. Carbono e hidrogênio. Eu podia ter outro elemento aí, professor? Podia ter. Mas só ligação entre carbonos, só carbonos, um ligando ao outro carbono, a gente vai chamar de cadeia normal. Ok? Quando eu tenho uma ligação, ó, que tem carbono para cima, carbono para baixo, eu tenho uma cadeia lá, tem outra para cima, outra para baixo, eu vou chamar essa cadeia de ramificada, ok? Então, a disposição do átomo, ela pode me trazer uma cadeia normal ou uma cadeia ramificada. O cadeia ramificada, o que é que me diz? Que ele só tem ligações, ó, existem vários carbonos entre os carbonos, tem um carbono para cima, um carbono para baixo. Aquele casinho, quando a gente cria um carbono quaternário, quando a gente cria um carbono terciário, um carbono. Quando tiver um carbono terciário ou um quaternário, gente, pode ter certeza, essa é uma cadeia ramificada. Tranquilo? E quanto aos tipos de ligação? Ó, quando eu tenho só ligação simples, certo? Essa cadeia vai chamar de saturada. Mas, professor, saturada, o que significa saturada? Saturada é que tem a quantidade exata de carbonos, a quantidade exata de ligações, certo? Ela não tem uma ligação a mais, não tem uma ligação a menos. Então ela é mais difícil de ser quebrada. Então ela é saturada. É como eu botasse um copo de suco e colocasse a quantidade de açúcar perfeita. Então essa ali é uma cadeia saturada, ok? Cadeia insaturada. Ó, toda cadeia insaturada, ela vai ter o que para mim? Um elemento entre os carbonos. Nesse caso aí eu tenho o meu amigo nitrogênio entre os carbonos, tá vendo? Aí eu vou dizer que essa cadeia agora, na ligação, ela é insaturada, ok? Eu tenho um outro elemento no meio. Eu podia ter um oxigênio aí, certo? Eu podia ter um nitrogênio, um oxigênio. Eu podia ter um bário. Eu podia ter vários outros elementos aí que tenham duas ou mais ligações, certo? Para essa cadeia ser insaturada. Então, toda vez que tiver um elemento no meio delas, eu vou falar que essa cadeia ela é insaturada. Tranquilo? Enquanto a natureza dos átomos, ó, eu tenho essa cadeia aqui, certo? É uma cadeia homogênea. Por que uma cadeia homogênea? Porque entre os carbonos, entre a principal cadeia dele, certo? Só existe carbono. Ah, professor, mas eu estou vendo oxigênio ali no meio. Mas, ó, gente, preste bem atenção. Essa é uma cadeia homogênea, porque a cadeia principal dela só está ligada entre carbonos, ok? Se ela só está ligada entre carbonos, então é uma cadeia homogênea. Esse oxigênio ele não está no meio entre os carbonos. Se ele tivesse entre os carbonos, ela não seria mais homogênea, ok? No caso aqui eu tenho um enxofre, ó. O enxofre está entre os carbonos, estão percebendo aí? Então agora eu vou dizer que é uma cadeia heterogênea. Então, professor, para aí um pouquinho, deixa eu só pensar aqui um pouquinho. Cadeia homogênea é quando só tem carbonos, concorda comigo? E cadeia heterogênea é quando eu tenho um elemento no meio. Isso mesmo. Quando você tem um elemento no meio entre os carbonos, eu vou dizer que ela é heterogênea.
ok? A mesma coisa, quando não tem nenhum elemento entre os carbonos, eu vou dizer que ela é homogênea. Tranquilo aí para vocês? Vamos praticar um pouquinho? Vamos ver se a gente consegue identificar, ok? Aqui eu tenho uma cadeia carbônica, tranquilo? Ó, o cristal composto de fórmula abaixo, CH, CH2, CH2, CH, COH, CH3 e CH3. Então, essa é uma cadeia, certo? Que eu só tenho carbonos. Concorda comigo? Então, essa cadeia, ela pode ser o quê? Homogênea ou heterogênea? Ó, se só tem carbono, automaticamente ela é homogênea. Tranquilo? Ela é saturada ou insaturada? Opa, vamos olhar aqui direitinho. O que é saturada? Quando tem uma ligação só e ela é difícil de quebrar. Saturada é quando tem mais de uma ligação, ok? E é mais fácil de quebrar. Então essa cadeia ela é insaturada, pois eu tenho aí duas ligações duplas aí, não é isso? E ela é ramificada ou normal? Ó, essa cadeia é ramificada, porque aí eu tenho, ó, carbonos terciários. Se eu tiver carbono terciário, fechou. Cadeia ramificada. Carbono terciário, carbono quaternário, ela é automaticamente ramificada. Então, para mim, a resposta seria a letra A. Tranquilo aí para vocês? Facinho, né? Esse conteúdo. Lembre de copiar o que é mais importante para você, certo? Não esquece de copiar e compartilhe com o teu professor, ok? Continue em casa rezando para que toda essa crise, para que esse coronavírus vá para bem longe e a gente volta para a nossa sala de aula. Tá joia? Um abraço para vocês e até a próxima.